Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial Podcast, chegando aqui nas tardes das segundas-feiras. Hoje, segunda-feira, tenho o prazer de fazer essa versão mais estendida do nosso Mundial e Você. Programa de 1 hora, quase 1 hora. Eu tenho o prazer de receber aqui Silvia Freitas. Ai, bem-vinda, Silvia. Saudades daqui. Não é? A Silvia já é da família Vibe Mundial, né? Muito bem-vinda, viu? Obrigada. Vamos bater um super papo. Tem muita história para contar. Vamos falar de energias e você pode nos acompanhar tanto nos 95,7 FM, como também no nosso YouTube. Estamos ao vivo, tem um jeito super fácil que eu sempre indico para você. Acesse vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Estamos ao vivo aqui na Avenida Paulista, eu e Silvia. Tava com saudade de você. Eu também. É muito bom te receber aqui. A Silvia, gente, ela é terapeuta energética, ela é médium, ela é xamã, ela trabalha com essas energias de alta frequência, não é? Esse é o forte do teu trabalho, né? Tanto que você tem um e-book chamado Alta Frequência. Sim, que eu Não dou é? gratuitamente para as pessoas. Olha lá, gratuito também, É com muita história. Só entrar na bio do meu Instagram, Limpando Energias, que lá você consegue gratuito. Muito bom, né? E tem um outro livro também, mas a gente vai bater um papo aqui. Vamos falar de energia. E para falar de energia, a gente vai falar de várias técnicas terapêuticas, de métodos terapêuticos, né, Silvia? A gente vai falar, na verdade, da vida, porque a gente limpa a energia e a energia, ela se suja porque nós estamos vivendo, não é isso? Sim. Não é? Eu acho que é uma questão bem humana. E, ó, já tem gente aqui, que maravilha. Felipe Coser dando boa tarde, Boa Carlos tarde. Bonina. Gente, vocês podem mandar mensagem aqui. Eu tô com o chat aberto. Se tiver alguma pergunta direta para a Silvia, eu encaminho aqui, a gente já responde. O Felipe tá falando, eu sou Sagitário, kkk. Nós falamos alguma coisa antes? Acho que não, né? Eu sou Sagitário. Só Você se- perguntou, será que entrou no ar? Que você é leão e eu sou gêmeos. Entendi. Você perguntou pro Doni. Parabéns, Doni. Foi ontem o aniversário do Donizete Mariano. Tantos leoninos aqui na rádio, né? Muito bem. Você é geminiana, Geminiana. né? E eu sou sagitariana, assim que nem o nosso ouvinte Felipe. Então, eu tô bem acompanhada. Ah, aqui, hein? muito bem. Estamos aqui ao vivo para o nosso bate-papo. A Silvia, ela tem um extenso trabalho com energia. A primeira pergunta que eu vou fazer para você. Toda vez que eu penso em energia, eu penso em alinhamento de chakras. É inevitável eu não fazer essa comparação. Estou realmente falando de chakras ou também nós vamos além? Então, eu sou muito boa, fui muito bem treinada para limpar a energia das pessoas. Então, você pode, na minha época se chamava desobsessão, hoje em dia se chama apometria. Ah, Tá? perfeito. Então, na minha concepção, e por que eu falo que eu sou muito bem treinada? Porque eu tive a felicidade de, em 1985, entrar nos Caminheiros, que era a casa que o Luiz Gasparetto, era o centro kardecista que ele tinha, e eu fiquei 16 anos com um diretor da casa que chamava Seu Irineu, que pouquíssimas pessoas conheceram, que era um senhor, assim, de uma mediunidade maravilhosa, me desenvolveu como médium, dirigia a casa, fazia os trabalhos de desobsessão lá nos Caminheiros. Então, por isso que eu falo, eu fui treinada para limpar o campo das pessoas, né? Fazer a limpeza. Foram Só quantos que anos de caminheiros? 16 anos. 16 anos. Eu entrei em 85, eu tinha 18 anos. Eu era a única menina. Que legal. E o seu Irineu foi para mim, assim, o Gasparetto todo mundo conhece, Luiz Gasparetto, a Zíbia, mas o seu Irineu era quem desenvolvia os médiuns, fazia o trabalho de desobsessão. Eu tenho, assim, um profundo agradecimento por tudo que ele me ensinou. Silvinha, como que você constatou esse universo mediúnico em você? Então, eu tinha muita evidência quando eu era pequena e eu era católica. E aí eu fui conversar com o padre, que era o padre Joaquim, da Divino Espírito Santo, lá perto da Fricaneca. Ficava numa igreja lá e eu falava, padre, eu vejo toda noite uma luz, eu vejo muita coisa. E ele falou, faz pró-vida. O que um padre vai falar, né?
Aí eu fui perguntar para o meu professor de física e ninguém me respondia. Aí, na época, eu estava namorando o Marcos, que depois ficou meu marido, e ele ligou para a Bandeirantes, e o Gaspareto tinha um programa Terceira Visão na Bandeirantes. Na TV, né? Na TV. Aí, na Bandeirantes, deram o endereço dos caminheiros, eu fui. E aí, o seu Irineu e a dona Hilda, que eram os dirigentes da casa, porque o Luiz e a Ziba eram os presidentes. Mas o diretor era o seu Irineu e a dona Hilda. Ah, ela é médium, precisa desenvolver. Aí eu desenvolvi em 6 meses e já comecei a trabalhar. E como a minha parte era mais desobsessão, eu trabalhava 2 vezes por semana. E fiquei lá 16 anos. Então, ele era muito duro, o seu Irineu. Ele falava assim, a gente tinha o trabalho na época de... As pessoas entravam, eu tocava, depois elas saíam para não presenciar. E a gente, naquela época, eram 2 doutrinadores, eu incorporava e ficava 2 horas trabalhando. Dava passividade, tudo que sentia. E depois de 10 anos fazendo isso, ele falou, não, agora você não vai ter mais doutrinador, você vai ter que fazer autodoutrinação, se vira. Aí, depois de 12 anos, ele pegava, escrevia o nome da pessoa, punha debaixo do meu pé e falou, você vai sair, ver qual era o problema, voltar e incorporar tudo que você está sentindo. Então, hoje está mais fácil você fazer apometria. Apometria é isso, né? É, mas é mais fácil. Eles abrem os 7 campos, eu fui estudar apometria, eles fizeram, hoje você não precisa incorporar, tem um doutrinador, é mais rápido. Mudou. Tá. Então... O que eu aprendi lá... O mundo mudou, isso mudou também. Mudou, tá tudo muito mais rápido. A forma como a gente acessa. Você não precisa de um doutrinador, você entendeu? É mais rápido. E aí eu peguei essa bagagem que eu tenho e falei, bom, então eu vou limpar a pessoa. Ótimo, também eu fui benzedeira durante muitos anos. E aí eu uso a apometria, a desobsessão, mas depois que eu limpo a pessoa, eu faço na mesma sessão, eu vou aumentar a frequência da pessoa. Porque não adianta só você limpar a pessoa, você tem que pôr ela numa frequência mais alta. Porque se entrou obsessão, alguma brecha ela deu para entrar aquela energia. Pode ser de desencarnado, pode ser o campo da pessoa, ou pode ser uma autoobsessão. Tem 3 coisas. E depois que você limpa, é importante que a pessoa perceba que ela estava vulnerável, ou ela estava com medo, ou ela estava insegura, ou realmente foi feito alguma coisa para ela. Uma série de... várias possibilidades, mas entrou alguma energia invasiva. Então, você tem que limpar e reprogramar. Então, eu faço na mesma sessão, eu faço apometria e eu desenvolvi uma técnica que a gente estava conversando. Eu pego a água e eu ponho uns bonequinhos na água como se fosse uma constelação sistêmica, mas não é. Eu pego o campo sistêmico. Então, eu ponho a pessoa com anjo de guarda, sempre com anjo de guarda. Aí, eu ponho casa, trabalho, saúde, dinheiro, os pilares. Põe o pai e mãe, um anjo para o pai, um anjo para a mãe, para pegar a ancestralidade dela. Tá. E tudo isso fica na água. Aí, quando ela começa a contar o problema dela, a água está registrando tudo, porque a água pega tudo, ou de bom ou de ruim. Sim. Então, ela vai falar, e aí, quando eu for trabalhar, fazer a apometria, que eu faço online, eu uso todo esse campo sistêmico. Eu pego todo o campo. E aí eu faço a limpeza, depois eu dou a mensagem do campo espiritual pelo tarô, pelo caminho sagrado, pelo baralho cigano, do dia, que é que a gente estava falando. O agora, que é importante. E depois a gente vai reprogramar. Aí eu ponho uma musiquinha, ou eu ponho o tambor. E aí eu vou acessar com ela, eu vou querer ouvir o inconsciente dela, não o consciente. Porque, por exemplo, você fala assim, não posso pensar no elefante azul. A primeira coisa que você vai pensar no elefante azul. Não é nível racional, é nível inconsciente. E a gente tem muita bagagem no inconsciente. A gente fica ou muito no passado, no que aconteceu, que a gente está triste, um término de um relacionamento, a perda de alguém, ou a gente fica com ansiedade do amanhã, preocupações. E as curas só ocorrem no aqui e no agora. Como esses anos todos de estudo, e eu também vivi uma situação difícil, que foi o câncer, e no câncer eu aprendi, porque uma outra xamã me deu o livro do Dr. Joe Dispenza, que são pessoas normais fazendo extraordinário. E aí eu falei, puxa, eu vou usar em mim, no meu corpo, e ver se funciona, eu vou ser minha cobaia. E todo o conhecimento que eu estudei dele, eu usei no meu processo do câncer. E mais o que eu tinha aprendido de ter já essa ligação espiritual, essa abertura como médium. Eu via muitos índios desencarnados e eles falavam, você vai ter que viver
essa situação para você até ter credibilidade para falar para as pessoas. Você acredita que tudo que se passa na vida da gente já é predestinado? Sim. Já é parte do meu contrato, do seu contrato, para a gente passar aqui? Eu acho, mas eu acho que você pode fazer o que você vai passar ser mais leve. Por exemplo, eu posso passar por um acidente, mas de repente esse acidente, dependendo da minha conduta, ele pode ser mais leve. Eu não preciso ficar 6 meses no hospital, talvez eu fique 2, dependendo da maneira com que eu vejo esse acidente. É a maneira reação, como eu posso. né? Não é o que acontece comigo, é o que eu faço com o que acontece comigo. Porque pode não ser bom aos olhos gerais, mas eu posso mudar essa realidade. Eu resolvi ver o câncer como uma vivência, não uma doença. Eu foquei na cura, não na doença. E outras pessoas sentem muito medo. Eu senti um dia ou 2 de medo, porque eu podia ir embora. E meu câncer era bem invasivo. E aí foi a hora que eu tive que ver a noite escura da alma, que eu falei, bom, e agora? Aí o que eu senti é que eu tinha que parar de me distrair, olhar para dentro e ficar comigo. Porque o geminiano, ele fala muito, ele quer fazer muitas coisas, quer cuidar de tudo. Aí teve uma hora que a vida falou, não, para. E para, e o câncer te para. E aí eu acho que para mim, pelo menos, eu não posso falar geral, eu posso falar para mim. Para mim foi uma grande bênção o câncer. Foi uma coisa que me fez vivenciar, porque eu quis ver como uma vivência, como uma doença. O que esse câncer quer me dizer? Por que eu somatizei? Que ele tinha uma informação ele tinha uma ali. Informação. Toda doença acaba vindo na vida das pessoas. Eu somatizei. Né? Como uma informação. E isso pode ser diagnosticado até com criança, que a gente vai olhar até uma questão mais espiritual, por que ocorreu, mas a gente acumula muita informação nessa vida, né, Silvia? E as pessoas ficam muito assim, você teve um câncer porque você teve uma mágoa, você teve um câncer porque você pegou um karma na outra vida, não me interessa o passado. Ele estava no meu corpo, somatizou. O que eu faço com isso agora? Ok. Essa é a pergunta. Alguma coisa eu pisei na bola. Eu acho que o meu foi numa época que eu fiquei longe da minha família, que eu briguei com a minha família e somatizou anos depois. No meu caso. Mas não importa. Se eu fiz, foi passado. Hoje, o que eu posso fazer com ele? Não interessa a situação, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é médio. O que isso está querendo chamar a atenção nesse momento na minha vida? De repente, para eu sair de uma situação que eu estava para ir para um outro lugar. De repente, para eu cuidar mais de mim. E aí que os índios... Ter sido médium me ajudou muito, porque eu via os índios desencarnados, eles me falavam, Silvia, vê como uma vivência. E você vai escrever o livro Alta Frequência e você vai dar gratuitamente. Tudo que a gente te ensinar, você vai fazer. Primeiro que você vai não se preocupar com o futuro. Quando aquilo acontecer, eu vou ficar bem. Quando eu fizer o PET scan e não aparecer nenhum resquício do câncer, eu vou ficar bem. Não, você vai ficar bem agora. Você vai curtir o teu agora. E eu falei, como é que eu vou ficar feliz agora? Eu tinha saído de um término que eu adorava a pessoa, estava sem plano de saúde, e com um câncer desse tamanho. Ele falou assim, primeiro agradece o que você tem. Fica quieta e começa a olhar para dentro. Você nunca faz isso. Aí eu, com um pedido desse, eu falei, gente, eu quero viver, então eu vou fazer tudo o que eles estão falando. E aí eu tinha mais contato com a natureza, eles falavam para eu passar terra no corpo. Eles pediam para eu deixar uma cebola cortada com alho 3 dias e depois enterrar. Eu fazia isso. Esse é um contato que você tinha que ter com o que é natureza. Isso, mas eles me davam umas dicas de coisa de benzedeira também. Mas você já conhecia o xamanismo, né? né? Eu estudei muitos anos o xamanismo. Eu agreguei o meu lado de médico com o meu lado de xamã. E usei mais o Dr. Joe Dispenza e usei no meu caso, e falei, eu vou ver se esse negócio funciona. O que te chamou tanto a atenção no trabalho do Joe Dispenza? Porque ele falava que a cura só ocorre no aqui e no agora, nem no passado e nem no futuro. E que você tem que estar em alta frequência. Se você não estiver em alta frequência, você não consegue se curar. E eu saía da químio, eu ia subir 15 andares de escada, eu ia dançar sozinha no quarto, e eu ficava em alta frequência. Eu falei, vou ficar alegre, não interessa o meu momento. Eu olhava na frente do espelho e falava... Você está curadíssima, você está maravilhosa, mesmo sentindo dor. E eu começava a dar tanta atenção que a dor passava. Era uma coisa impressionante. Porque eu só focava e eu abria o coração. E eu tentei fazer as pazes com todas as pessoas que eu estava brigada. Fiz as pazes com todas. Me permiti ter dias que eu estava mais triste, menos triste. Mas eu falava, tudo bem, tem a tristeza, mas ela tem um tempo. Eu não tenho que ficar só triste. E outra, eu tenho que fazer o tratamento, mas eu não sou só um tratamento.
Eu não sou só um câncer, eu sou muito mais do que isso. Quando a gente fala do foco, né? Eu De punha o estar foco em no coisas presente, boas. né? Isso. E estar no presente. Nós temos um campo energético, nós temos um campo quântico, né? Espiritual, e nós temos o nosso mental, o nosso emocional, que estão ali no comando da nossa vida. A partir do momento que eu decido, não importa se eu estou bem ou mal, porque eu também posso cuidar da minha energia estando bem. Sim. Deve, né? Deve, para continuar. Não é? Que medidas práticas nós podemos ter no nosso dia a dia para poder ter esse realinhamento saudável de chakras? Você falou uma coisa importantíssima. Eu tirei da tomada. Por exemplo, eu não fui ver política, eu não assisti a televisão. Nada que era pesado eu via. Eu preferia ver desenho animado. Eu focava a minha atenção para coisas alegres. Eu tinha algum... Porque a gente pode escolher. E a gente é atacado por muitas notícias que trazem medo, insegurança. O planeta está passando por um momento difícil. A vida é feita de escolhas. A gente está num momento difícil de uma... Eu sinto muito a gente está vivendo um momento planetário complicado. Então, é como se a gente estivesse dentro de um carro e um dinossauro chacoalhando a gente. E aí eu falei, tudo bem, ele está chacoalhando, mas eu estou aqui dentro e eu vou olhar para dentro, porque eu não tenho controle sobre o mundo. O mundo não vai mudar para me agradar, mas eu posso mudar aqui dentro. E a gente dá muito valor para o que o mundo está mandando, Exatamente. né? A grande maioria, né? O E mundo aí, está ditando as nossas vidas. Aí eu comecei assim, eu fiquei careca. Aí eu falei, bom, tô careca, então eu vou botar um brincão e um saltão. E eu saía de careca com brincão, saltão, e começava a me achar bonita. Eu resolvi isso. Eu resolvi escolher que o câncer não ia me abalar. Foi uma escolha minha. E que aquilo era uma vivência. Eu focava na cura. E as pessoas geralmente focam na doença ou ficam com muito medo. E medo é baixa frequência. E as meditações que eu fazia, na hora que você está fazendo a meditação, você não pode estar com o coração fechado. E você não pode estar com pensamento negativo ou com medo, porque senão não funciona a meditação. Pelo menos naquele momento, você tem que estar bem. E a alegria é alta frequência. E aí, tinha muita coisa que eu fazia, eu me divertia. Quando meu cabelo começou a crescer, que era muito diferente. Você começa a tirar sarro um pouco da tua desgraça, entendeu? Levar as coisas mais leves. E aí você não dá importância. Gente, eu sei que eu fiz as 9 químios, eu ainda tinha um ovo nas axilas, e em uma semana desapareceu. Eu não operei, não fiz nada, eu fui no médico. O cara falou, o que aconteceu aqui? Eu falei, eu não sei, eu usei esse livro que eu li, Dr. Dispenza, em mim e funcionou. Ele falou, eu quero o teu livro, porque como médico, me chamou a atenção ter sumido esses centímetros, tudo, e mesmo depois da quimio ainda tinha. Diminuiu com a quimio, mas eu ainda tinha aquele ovo de base. Em uma semana eles apareceram, não operei. Esse é um processo em que você E aí eles utiliza... começaram a me dar credibilidade. Quando eu falava, eu não era maluca, porque somatizou. 5 centímetros sumiram uma semana, eu não operei. Aí o médico começou a me olhar, tipo assim, essa mulher não é maluca. Então, eu posso falar de mim. E aí, cada vez eu fui ficando melhor. E eu falei, gente, a minha família estava meio abrigada, todo mundo fez as pazes. Então, foi uma coisa ruim que eu resolvi ver como uma vivência. E os índios me falaram, se todo mundo vê as coisas que passam difíceis como uma vivência, sai da vítima, sai do coitadinho, senão você não vai se curar. Eles falavam isso pra mim. Esse acaba sendo um recado, né? Tanto do Joe Dispenza como dos índios. Sim. Então, vem do mundo espiritual e vem aqui do mundo real também. A questão é, a partir do momento que você recebe um diagnóstico, ou você recebe uma notícia que te abala financeiramente ou emocionalmente... As pessoas passam, né, por divórcios, passa por isso. por questões, por crises, né, de todos os campos. A partir do momento que esta informação chega no nosso campo vibracional, automaticamente eu tenho uma sensação. Os meus 5 sentidos estão ativados. Sim. Não é isso? É isso que aconteceu com você. De que forma que este mundo energético e espiritual, o que está no invisível, já está trabalhando sobre nós? Sim. Eles fazem através de nós, não por nós.
Eu tenho que dar possibilidade para ele poder atuar. Eles têm respeito ao nosso livre-arbítrio. E para agir através de nós, a gente tem que abrir a frequência certa para poder entrar essa cura. Para eu poder entender também o que eles estão pedindo. A cura não é só física. A tua cura é psicológica. É uma série de coisas que você está curando da tua alma. Aquela doença está te trazendo um olhar para dentro. Algo que eu somatizei e que se eu somatizei, eu posso dessomatizar. Numa terapia, olha-se para o passado para poder trabalhar esse presente? Eu olhei muito, mas eu olhei como observadora. É diferente de você olhar como atriz coadjuvante ou atriz principal. Eu tirava o drama, é como se eu fosse uma águia, aí entra muito xamanismo. Eu olhava como uma águia, tudo bem. Tem essa situação, não é fingir que não tem. Não, eu tô curada, não tenho. Eu tenho ele, tá aqui. Mas eu não sou só isso. Ele tá querendo me chamar atenção nisso, nisso, nisso. Eu vou ter um novo programa, uma nova rota, e eu vou botar isso como 10%. Os outros 90% eu vou ver coisas bacanas que tá tendo na minha vida agora. Que por mais que esteja um momento adverso, tem alguma coisa boa. Ninguém é tudo ruim. E aí você vai olhar para o bom. Eu via que eu tinha irmãs, que eu tinha pessoas que gostavam de mim. E aí quando você começa a melhorar, a trabalhar esse olhar, não como vítima, mas como uma vivência, você começa a aumentar a sua frequência. E quando você está com a frequência alta, tudo vem na tua mão. Um médico certo, um remédio certo. Pessoas que você nem conhece batem na... Porque a frequência é tudo. E é isso que você conversa com seus clientes? Isso que eu faço com eles. Você acaba fazendo. Eu faço, porque uma coisa é falar de energia, outra coisa é fazer energia. Eu tiro a limpeza, eu faço a apometria de obsessão para tirar aquele obsessor que está com ele. Eu fui treinada para fazer isso. Depois eu vou elevar a frequência junto com a pessoa que eu estou atendendo na mesma sessão, para ela ficar com a frequência alta e para ela continuar bem. Porque, por exemplo, eu vou lavar o carro dela. Eu falo sempre isso para eles. Eu vou lavar o seu carro, vai sair do lava-jato, limpinho. Mas quem vai dirigir é você, não sou eu. Daqui a pouco você vai sujar de novo, porque você continua com a mesma cabeça. Aí você tem duas opções, eu falo para ele. Ou você vai numa estrada que você já conhece, que tá cheio de barro, você acabou de limpar o seu carro, vai sujar fácil. Ou você vai numa nova, com asfalto lindo, com muitas primaveras, muitas flores. Só que você vai ter que seguir o GPS. Se o GPS falou para a direita, você vai para a direita. Você vai falar, não, eu quero ir para a esquerda. Não, você vai para a direita. E, tipo assim, eu parei de fumar. Sim. Eu tenho que ficar 3 meses sem conviver com gente que fuma. Porque senão a probabilidade de eu pedir uma tragada existe, você concorda? Verdade. Você tem que se pegar no xinx e falar, não, vou me cortar, eu vou falar, tudo bem. No lugar de eu xingar, eu vou falar assim, esse é o antigo padrão. Eu vou agradecer tudo. Eu vou olhar aqui o dia, o que eu tô aprendendo. E eu vou vibrar tanto no bem que... Parece uma alquimia, mas você começa a focar no bem, olhar para o bem. Eu acordava, olhava para o espelho e falava, você tô ótima, tô maravilhosa, tô muito bem. Mas eu falava, eu dançava, eu cantava, eu ia fazer ginástica, eu fazia tudo que era bom. E aí você dá tanta importância para esse bem maior que você esquece, você se distrai do ruim. Por isso é vitalidade, né? Aí você vai puxando tua vitalidade, e cada dia eu ia ficando melhor. Eu usei no meu processo. Aí eu comecei, depois de usar no meu processo, usar nos meus atendimentos. Que você já fazia, né? Você já era terapeuta e o teu trabalho estava... Antes, ele ia por qual linha? Só fazia a limpeza na pessoa. Era a limpeza energética. Só, ponto. Né? E agora tem esse plus. Eu limpo e aumento a frequência junto com a pessoa. Porque você entendeu que a frequência vibracional é muito importante para a gente se manter em pé. É tudo. Você é que te tira das situações difíceis. Ninguém vai fazer isso por você. São as suas forças anímicas, você se pegando na chincha, que você sai de qualquer situação. E com o coração aberto, para você poder ter conexão com esses anjos de guarda. Porque o anjo de guarda é para ser invocado e chamado. Eles fazem coisas que a gente não tem condições de fazer. Mas eles fazem através de nós. A gente tiver coração fechado, não tem como eles fazerem. Mas a gente abrir o coração... E entrar nessa conexão, eles fazem milagres. Quanto que não acontece com a gente não tem resposta, né? Tem uma pergunta aqui, a Sayonara Lemos Martins, ela está feliz de estar assistindo a gente aqui. Silvia, mesmo que uma enfermidade venha com o objetivo de nos levar ao desencarne, você acredita que temos o livre arbítrio de modificar essa realidade? Eu não sei se eu tenho o livre-arbítrio de modificar, porque eu acho que na hora que eu estiver aqui, eu vou.
E eu não preciso saber que eu vou ficar aqui 1 ano, 10 ou 20 para ficar feliz. Esse é o ponto. Não interessa se eu vou daqui 1 ano, se eu vou daqui 1 mês. Mas quando a morte chegar, que me encontre muito viva. Para eu ter dignidade para ir embora. O que é morte para você? É eu desencarnar e ir para outro plano. Eu não tenho medo de morrer. E as pessoas têm medo de morrer. Porque eu tenho certeza do outro lado. Então, me ajuda isso. Claro que se você tendo fé, sendo médium, é mais fácil. Talvez se você for uma pessoa que não acredita do outro lado, a pessoa vai sofrer mais bestamente. Mas nós temos aí também toda uma questão cultural e religiosa. Uma coisa que eu falava muito para Deus. Eu escrevi isso no meu livro. Eu falava assim, é o seguinte, você resolve se eu vou ou não. Mas eu vou te encher o saco todo dia para eu ficar. Que eu acho que é um desperdício se você me levar. Você faz o que você quer, mas que eu vou encher o saco todo dia pra eu ficar, porque eu acho que eu sou mais útil aqui do que aí. E comecei a mostrar pra ele que eu podia ser mais útil aqui do que se ele me levar, que realmente seria um desperdício. Eu falava sinceramente, e Deus gosta de gente sincera. Aí eu acho que ele pensou, falou, acho que eu vou deixar ela aqui, porque ela realmente vai ser mais útil aqui do que eu levar. É como se eu fizesse uma propaganda pra ele, falou, ó, eu já melhorei, eu já entendi tudo que eu entrei, eu posso ajudar muita gente com essa nova frequência, porque eu usei em mim e funcionou. E Jesus falava, o que eu faço, vocês podem fazer. Mas independente disso, de que forma que nós podemos manter esse campo energético mais saudável? Agradecendo, olhando o lado bom, sem julgamento. As pessoas erraram com você, você errou com as pessoas, elas fizeram o melhor que elas sabiam. Não querer julgar. A gente está num momento que ou eu penso num lado político ou eu penso no outro. E tudo bem de você pensar diferente de mim. Você não é minha inimiga. Você só tem visões diferentes. E as pessoas, hoje em dia, elas estão muito radicais. Ou é preto ou é branco. Não, pode ser cinza. Pode ser azul, pode ser verde. E tá tudo bem. E tá tudo bem da gente pensar diferente. Ter esse bom olhar. Isso é alta frequência. Precisamos, né? Aí a gente está falando aqui da escala Hertz, né? A escala Hawkins, mas a gente está falando também de vários outros processos de medição, né? A medição da Terra, a nossa frequência, o estado de espírito, tem vários nomes, né? Uhum. Tem vários nomes. A gente vai para aquele rapidinho intervalo. Eu vi que a minha imagem apareceu na tela, eu já sei que está na hora dos nossos 30 segundinhos de intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou num lugar aqui super especial, o estúdio Vibecast, o estúdio de podcast da Rádio Vibe Mundial. Você já conhece o nosso podcast, o Mundial Podcast? É um podcast que vem aí bombando nas redes sociais, no YouTube, e você pode fazer parte do nosso podcast contando um pouco mais sobre o seu produto, a sua marca, o seu serviço, a sua história. Para participar e ser entrevistado, entrevistada, é fácil. Basta entrar em contato com a equipe da Rádio Vibe Mundial pelo telefone que está aqui na tela. A gente espera você para esse momento super especial aqui no estúdio Vibecast. Até mais! E é isso, você que estava aí nos acompanhando pelos 95,7 e não pelo YouTube, não pegou o telefone que passou na tela, vou repetir aqui para você. Se você quiser fazer parte da nossa programação, se você quiser usufruir desse nosso estúdio incrível, nosso estúdio Vibecast, o telefone de contato é código 11, estamos em São Paulo, código 11 95021 7226. Código 11 95021 7226. É só entrar em contato, nossa equipe te dá todas as informações e você pode fazer o seu próprio podcast, ser entrevistado no Mundial Podcast ou ainda até gravar cursos. A Silvia estava aqui pensando a respeito, né? Gravar seus cursos, suas atividades. É um estúdio totalmente montado e com equipe de sonoplastia para poder te acompanhar e te orientar. Já que você me deu essa canja, eu queria fazer, vou fazer aqui um curso de desenvolvimento, não é desenvolvimento, é um desenvolvimento mediúnico, é você entrar em contato com o seu mentor, saber se defender psiquicamente, mas na prática.
tem tanta teoria, em 6, 7 módulos. Então, eu quero ver se eu faço um resumo para as pessoas que... Você pode estar se desenvolvendo em algum lugar, mas é legal você ter... Isso é interessante você falar, porque nós vivemos um momento de muitas informações, né? De muito conhecimento, mas que a gente precisa colocar em prática. Você tem aí uma rede social totalmente ativa. TikTok é mais ativo que o Instagram? Não, o Instagram acho que hoje eu comecei com o TikTok, me impulsionou, depois foi o Insta. É bem curioso isso, né? Esse movimento de rede. São muitas informações, são pílulas que chegam, que a gente ouve, acha legal, salva o vídeo, mas eu preciso pôr em prática. Sim. Não é? E às vezes eu não tenho uma pessoa ali do meu lado o tempo todo para me impulsionar a colocar em prática. Por isso que é importante esse curso que eu quero fazer, para a pessoa entrar em contato. Todo mundo pode entrar em contato com o seu mentor, só que as pessoas não sabem. O mentor, ele está na luz. Então, ele precisa da sua autorização para ele entrar em contato e ficar mais ativo. Essa que é a verdade, porque ele respeita o teu livre-arbítrio. Só quem não está na luz invade sem a tua autorização, que são os obsessores. Então, quando a gente entra em contato com o nosso mentor, e todo mundo pode entrar, uns vão entrar mais, outros vão entrar menos, depende da mediunidade de cada um, mas todo mundo pode entrar. Você sabe que você tem um grande amigo e que ele está querendo que você cada vez seja melhor, porque você melhorando, ele melhora. E eu acho que a melhor coisa de você combater, porque a obsessão vai ter sempre, o lado escuro vai ter sempre, as nossas sombras vão ter sempre, você botar luz na sua sombra. Então, quanto mais você tiver com gratidão, quanto mais você não julgar, quanto mais você não entrar nesta frequência, menos acesso os obsessores vão ter sobre você, sejam encarnados ou desencarnados. Isso é a minha especialidade mesmo, trabalhar com desobsessão. Mas eu sei que a maneira com que a pessoa pensa, ela pode se auto-obsediar muitas vezes. É a auto-obsessão, O pior inimigo é você mesmo. Você dá muita importância. Os outros têm poder sobre você por quê? Gasparini sempre falou isso, porque você dá poder. Na hora que você não dá poder e dá menos... Tudo bem, é importante o que a pessoa pensa, mas é mais importante eu. O que eu penso, o que eu faço, né? Com o que as pessoas pensam. Eu posso entrar por um ouvido e sair pelo outro. E é importante a gente ter esse contato com a gente mesmo. Mas não é fácil todo dia. A gente, às vezes, fica vulnerável, com medo, insegura. Aí a gente abre o padrão e o que o outro fala pode te derrubar. Ou não. Mas não, depende de você. Se a gente tiver... Aí que entra o equilíbrio dos chakras. Porque depois que eu faço a limpeza, eu reequilibro os chakras também, nessa reprogramação. E eu uso uma técnica de golfinho. Porque um golfinho faz o que nenhum humano tem condições de fazer. Porque a frequência dele é muito alta. É cura e alegria, que é a frequência mais alta. E eu uso essa técnica, né? Na reprogramação, na mesma consulta. E aí eu falo para a pessoa, bom... Você limpou, você reprogramou. Agora, de hoje em diante, não tenha medo de se expor. Não tenha medo de ser você. Não tenha medo de estar com o coração aberto. Ah, mas eu posso ser muito enganada. Eu vejo muitos problemas de relacionamento hoje em dia. As pessoas, ninguém confia em ninguém. As pessoas são muito... Elas não são profundas. Elas têm medo de serem profundas, de se magoarem. Gente, passou. Você vai atrair muita coisa que está aqui dentro de você, é um espelho. Se você for uma pessoa com muito medo, provavelmente você vai atrair situações muito mais difíceis. O medo traz situações difíceis. Se você estiver com coragem, bem alinhada, você vai estar mais protegida de situações porque aquilo que você teme acontece. Nosso inconsciente sempre, muito poderoso. Sempre, né? Você falou dos mentores. Nós devemos chamar a presença dos mentores ou eles estão sempre com a gente? A gente tem que chamar. Assim como do anjo da guarda? A gente tem que chamar do mentor, do anjo da guarda e dar autorização para ele intervir. E sempre que vai dormir, eu gosto, isso estava no meu curso de médico, que eu fazia online, agora eu quero fazer gravado. Que tinha muita gente fora do Brasil, que como era das 8 às 10 da noite, falava, Silvia, é 4 da manhã aqui, é 3, dá para gravar? Eu falei, não é a mesma coisa que você fazer ao vivo. Mas tudo bem, eu posso gravar e não vou chamar de curso de desenvolvimento mediúnico. Eu vou chamar de uma ligação com o seu mentor e de defesa psíquica. Porque um curso de desenvolvimento mediúnico é muito mais profundo do que uma coisa, né? Você falou em defesa psíquica, através dessa defesa psíquica que eu consigo me reequilibrar. Se você não toma conta da sua energia, outras pessoas vão tomar. Por isso que as questões mentais hoje estão muito em alta?
Você tem que tomar conta da sua energia. E a primeira coisa é parar de se preocupar com o que os outros acham ou deixam de achar. Que aí é o pensamento que Exatamente. Você está dando muito poder para ele, você fica com pouco poder. Isso é tomar conta de você. Se você tomar conta da sua energia, nenhuma energia invasiva vai entrar. Onde entra o xamanismo nisso? Eu uso as 4 direções sagradas para reprogramar. Quais são? O leste, o sul, o oeste e o norte. E o que a gente estava conversando é que, por exemplo, quando o leste é o olhar da águia, você olhar como espectador uma situação. Tá. Porque toda situação tem vários lados. Não é só o teu lado, o meu. E a águia vê de cima. E ela, quando vai pegar o peixe, ela entra e pega o peixe na água. A água é as nossas emoções. Ela faz o que tem que fazer, mas ela pega, porque ela tem uma visão cirúrgica, porque ela vê de cima. Tá. Esse é o leste. O sul, as nossas emoções. Que aí eu peço para a pessoa largar. Você evita de morrer afogado, porque às vezes porque você não se debate. Uhum. Se você se debater muito na água, vai ter uma hora que você vai cansar. Você não vai aguentar se você não tiver onde se segurar. Se você boiar, você pode se salvar. Então, eu faço isso na direção sul, que as nossas emoções, é largar. É falar, olha, eu faço o melhor que eu puder. Os 10%, os 90%, eu deixo a água me levar. Tá. E ela vai ter a fluidez de me levar onde tem que levar. E quando chega no oeste, que é o negro, que é a caverna do urso, que é a terra, que é o escuro, a gente passa pela noite escura da alma. A gente não pega a semente, não põe dentro da terra, lá não é escuro. Mas é lá que ela vai criar raiz e nascer. A gente não fica 9 meses na barriga da nossa mãe no escuro. A gente já passou por isso. Mas então. é lá que a gente vai crescer, aí ela dá a luz. É a escuridão que procede à luz. É só uma direção. Ninguém chega no norte se não passar pela escuridão do oeste. Tá. Então, você tira o drama, você fala, é um momento de eu olhar, de eu me acolher. E aí os cristais são muito importantes, porque está ligado com o elemento terra. Você põe um cristal no cardíaco, ficar deitada na terra para o sol, reequilibra. Parece uma coisa legal. boba, mas é muito importante. Você pega o Qualquer quartzo cristal? verde, Quartzo verde e quartzo rosa. Você tem que ter esses dois. Põe no cardíaco, deita na terra e fica um tempo no sol. E pede para os seres de profundo, existem seres dentro da terra que a gente chama do mundo profundo. Eles limpam a gente. Você deita e pede essa conexão. Sabedoria são os elementares, são os elementares. Aí depois você vai para o norte, que é o pó do pilim-pim-pim, que são as fadas do ar. Que o Walt Disney usava muito bem no Peter Pan. Eu não jogava o pó do pilim-pim-pim, que era purpurinas prateadas, mas só alcançava voo quem tinha bons pensamentos e bons sentimentos com o coração aberto. Se você não tiver bons pensamentos, bons sentimentos com o coração, não funciona. Ele já sabia o que ele falava. Mais uma vez, a conexão importante da mente com o coração. Você tem que estar com ele aberto. E como que você fica com o coração aberto? Eu faço uma meditação que eu faço a pessoa abrir uma rosa no coração para ela ver que cor que é a rosa. Mas o que é? Não julgar, não condenar, nem você, nem os outros. Cada um fez o melhor que sabia. A gente está aqui para evoluir, caramba. A gente vai errar muito e tudo bem de errar. Tudo De bem. monte. Vamos, a criança não cai 1000 vezes até aprender a andar? Tudo bem que ela caiu. Eu errei tanto. E outra, o desequilíbrio faz parte do equilíbrio. Tem dia que você vai estar mais desequilibrada, que você vai pisar no tomate, tudo bem. Se permita errar. Não pega tão pesado. Porque quando falavam assim, ai, quem tem câncer é uma guerreira, eu falei, gente, se eu estiver na guerra, eu nunca vou ter cura. Isso não é guerra, é cocriar. Você não precisa guerrilhar, você pode cocriar. Pelo contrário, né? Para quê ir pra guerra? Não tem que... Você tem que aceitar o processo e vai... falar, é uma vivência, eu vou tirar o melhor possível e vou ficar alegre, porque eu resolvi ser feliz. E é de dentro para fora. E você vai somatizando, vai fazendo, é uma alquimia. E não é aí somatiza coisa boa. Preço bate na tua porta. Mas não é falar, é sentir, é o que você vibra. A gente não é o que a gente fala, é o que a gente vibra. Por isso que tem que abrir o coração. Lembrando sempre que qualquer tratamento tem que ser feito com um médico, tá, gente? A gente faz tudo isso, né? Isso é super importante. A gente faz tudo que a gente conhece, acredita. Mas eu faço o tratamento, até hoje eu faço tratamento oncológico. Graças a Deus que a medicina está avançada e a melhor coisa é médico. É que para potencializar o trabalho médico, a cabeça é fundamental.
mas é muito importante. Semana passada saiu uma notícia que eu achei curiosa, eu ainda não li a matéria, mas é bem interessante. Já estão verificando que o câncer pode ser considerado em breve uma doença crônica. Uhum. Eu acredito nisso. Né? Porque a cura já existe para vários. Sim. Não é verdade? Sim. E às vezes é sem cirurgia. Então a questão é a gente entender. E a gente está aqui falando do câncer porque foi uma experiência. Mas eu Mas acho tem que, várias doenças. Mas eu acho que o planeta tem que estar preparado. Para você se curar, você tem que estar aberta para a cura. Talvez só por agora que está vindo essa cura, porque Essa talvez nova as era. pessoas estejam preparadas para... Porque tem gente que às vezes não quer se curar, você sabia? A pessoa teve acredito muita que atenção inconsciente. Eu conheço o caso que a pessoa, ela achava que ela queria se curar, mas ela recebia muita atenção. Lá, o inconsciente da gente é uma coisa muito maluca. Aquilo que a gente acredita no nosso inconsciente é que somatiza. Tem gente que às vezes não está aberta para cura. Ela ainda está no coitadinho, ela não entendeu que aquilo é um... No seu tratamento é o inconsciente que é captado? Eu trabalho com o inconsciente da pessoa. Porque o consciente não vai resolver. Você fala assim, não pensa no elefante azul. Primeira coisa, você vai pensar no elefante azul. Eu tenho que conversar com o inconsciente dela. Eu pergunto para ela assim, com 2 anos de idade, você lembra que roupa você usava no teu aniversário? A pessoa fala, não. Eu falei, mas o teu inconsciente lembra. Ele lembra de tudo. E é com ele que eu vou conversar. E é ele que vai, com essas forças anímicas, te tirar de qualquer situação. E o Dr. Joe Dispenza trabalha muito com o inconsciente. Se você prestar atenção. Sim. Muito. Mas o aqui e agora. O passado passou, foi muito triste, mas eu também sou quem eu sou graças ao passado que eu tive. Então eu vou abençoar, agradecer, principalmente as coisas difíceis. Você vê que você já saiu da vítima? Sim. Você vê como uma grande, você ficou mais forte. Olha como muda a visão. Entendeu? Você não é vítima, você é uma pessoa que viveu, que experimentou. Tem coisa ruim, tem coisa boa, mas todo mundo tem coisa boa e coisa ruim. Isso é vida, né? É a vida. Senão você não estava nem reencarnada aqui. E aí o futuro a Deus pertence. E aí eu deixo os 90%, aí que entra o anjo guarda, na mão deles. Porque eles fazem coisas que a gente não tem condição de fazer. Essa que é a verdade. A gente tem que assumir que a gente faz só 10%. Mas os meus 10% tem que estar em conexão com os 90%. E os 90% são poderosos. E aí eu ponho o anjo e guarda. Por isso que esse trabalho conjunto, para ter esse 100%, é o que dá bom. As pessoas falam, como é que em 40 anos você sempre trabalhou com desobsessão e nunca ficou mal depois de fazer uma sessão de desobsessão? E mesmo fazendo tratamento, eu ainda atendo tanta gente com desobsessão. Eu falei, primeiro que não sei eu que faço, quem faz são os guardiões, que eu não sou besta. Eu ponho os guardiões e os anjos para fazer, eu sou só o veículo. Eu nunca me confronto direto, entendeu? Porque as forças da sombra não são brincadeira, elas não são éticas. Numa dessas você é atacada. Entendeu? Então eu ponho eles para resolver. Aí você não dá para você sair de uma sessão de desobsessão e falar, não estou me sentindo bem, então você não soube trabalhar direito. Não existe isso. Então você tem que passar por mim ou fazer o meu curso. Esse é um cuidado quando você faz não todo um trabalho pode ficar mal depois. Não pode, né? Então você não trabalha com desobsessão. Quem trabalha com desobsessão, acabou a desobsessão, acabou. Você vai ficar melhor, porque você já limpa o que é teu e o que é do outro. Ô Silvia, tem muita gente que não sabe trabalhar. Você citou, inclusive, que o mundo está repleto de obsessores e eles não têm ética alguma. Principalmente encarnado, né? São os piores. Piores, né? É o campo da pessoa que você pega, né? Então, qualquer espacinho que nós tenhamos no nosso campo, ele... E a gente dá um espação, Quando é encarnado, o espaço é bem maior. Mas a gente também dá um espação. A gente dá muita importância para o outro. A gente fica competitivo. A gente está na cooperação. Se o planeta não entender que as pessoas têm que cooperar, que todo mundo precisa de todo mundo, a gente não vai sair da onde a gente vive no coletivo. Como que eu me... Se eu sei que eu vou entrar, sei lá, num bar, à noite, né? Vida noturna em São Paulo... A gente sabe que no ambiente vai ter bebida. Sim. Pode ter droga. Pode ter briga. Como que eu me protejo dessa energia negativa? Primeiro, eu mentalizo uma aura dourada em volta de mim. Eu conheço meu animal de poder, que eu fiz uma vivência para descobrir meu animal de poder, que é uma vivência que você faz com o tambor. E teu inconsciente te mostra vários animais. Um deles fica mais perto de você. E eu descobri o meu, através do xamanismo. Eu sou loba, por exemplo. Então, eu ponho a minha loba na frente. Eu peço para ela ir na frente, antes de eu ir.
E eu invoco todos os meus índios e eu vou com uma aura dourada e entro. Se eu vejo que a energia está muito pesada, eu fico na minha. E se eu não me sinto bem no ambiente, eu vou embora. Eu não fico fazendo média no lugar. Se eu não gosto, eu saio. Porque as pessoas têm esse problema, elas ficam muito, ai, mas o que o outro vai achar? Gente, energia não tem mais ou menos. Você pega ou você não pega. Se tá mal, sai. Se a pessoa não sabe o animal de poder dela... Ela pode fazer uma vivência comigo pelo tambor e você descobre qual é o seu animal de poder. Aí é o tambor que facilita essa aproximação. Eu faço, os xamãs, eles fazem pelo tambor ou por uma música. Eu te conduzo com a meditação e vai aparecer vários animais. Mas não é o que você quer, é o que aparece. Você vai entender muito sobre a sua natureza a respeito daquele animal. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela precisa dormir muito, às vezes. Ela descobriu que ela era ursa. Então, ela entendeu a natureza dela. A minha irmã, eu tenho 2 irmãs. Uma é elefante. A minha irmã entra aqui, ela derruba tudo. Mesmo ela sendo uma pessoa, sendo sempre com uma roupa discreta, cinza. Mas ela derruba. Você faz uma coisa para ela, nunca mais ela esquece. É elefante. A outra, quase você não nota. Ela não gosta de aparecer. Raposa. Então, quando ela entendeu e ela viu, e o marido dessa minha amiga, que é urso, ele viu que era um coelho branco. Ele falou, eu não quero ser coelho branco. Minha mulher é um urso, eu sou um coelho branco, eu não quero. Falei, papai, não tem essa de não querer. Apareceu um coelho branco, você é um coelho branco. Você é o próprio coelho. Qual o problema você ser coelho? Pô, mas a minha mulher é um urso, eu queria ser. Eu falei, não é o que você quer, papai, é o que E ele é coelho mesmo. Ele é muito engraçado. Aí vai no mental. O Felipe Coser está perguntando como limpar as energias da casa. Eu gosto de usar anil líquido. Limpa como? Põe na água? Põe na água uma tampinha, passa anil líquido, que ele tira muita pra forma, fora? Uma forma pensamento. Eu gosto de fazer chá de cravo. Sabe chá de cravo que fica cheiroso? Pega essa água do chá de cravo, eu gosto de usar na casa ou tomar banho do pescoço para baixo. Ah, que interessante. Ou beber também. O chá de cravo é muito bom para um monte de coisa, porque o cravo ele tem prosperidade e ele afasta. Eu gosto, é suave. Cravo, gente. E outra, além de você passar o anil, tal, ter boas vibrações, boas palavras. Põe música boa pra tocar. Olha, aquela Nossa Senhora de Guinot, é Guinot que fala? Nossa Senhora cantada, você deixa pelo menos uma vez por dia. Aquele som da Ave Maria cantada. O som de golfinho. Você tem um som de golfinho no YouTube que o som que ele tem, ele age subliminarmente, porque ele é alegria, ele é cura. Deixa lá, tem 2 minutos o som dele na casa, já vai mudar todo, porque o som, a música tem uma frequência que pega muito na gente. E isso utilizando a Ave Maria, o som dos golfinhos, automaticamente eu limpo também as formas de pensamento que já estão grudadas na parede? O anil é bom por causa disso. O anil, ele te ajuda a limpar a forma de pensamento. Mas você tem que também começar a ter boas palavras, bons sentimentos. Tem as atitudes, As né? atitudes é fundamental. É fundamental. O anil é assim, para tirar o... Tá muito ruim, né? Aí você vai pro anil, pode ser eucalipto. Ter... Uma coisa que eu ouvi, não é nem minha, eu ouvi uma outra sensitiva falando, e ela falou e eu uso e funciona. Que é você ter um vaso de espada de São Jorge na entrada e você pôr 9 parafusos dentro da terra. Os parafusos eu não conhecia. Você põe dentro da terra e aí aquilo bate e volta, não fica dentro. Você põe uma espada de São Jorge na frente da sua casa, ou no lado de dentro ou no lado de fora. E 9 parafusos dentro, porque não entra nada de ruim. E como proteger a casa? Com essa vaza de espada de São Jorge. Não entrar. Passa o anil, mas para não entrar é esse vasinho de espada de São Jorge. Você faz resgate de alma? Hoje em dia, eu não só atendo online. Eu fazia antigamente, mas tem que ser presencial. O resgate de alma tem que ser presencial. É muito profundo, né? Qual o fundamento do resgate de alma? O resgate de alma é uma técnica que os xamãs faziam, porque os xamãs, o xamanismo, gente, é o berço da civilização. Antes de vir qualquer religião, budismo, cristianismo, judaísmo, existiam as pessoas na frente de uma fogueira com tambor. E quando alguém saía da tribo, da aldeia e se perdia, eles não sabiam o que tinha acontecido com aquela pessoa. Então, eles usavam muito saídas do corpo, que saía, via o que acontecia, voltava e contava. As pessoas, elas faziam muito, tanto que, por exemplo, o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma xamã kahuna, uma técnica de uma havaiana do Havaí. Mas elas treinam muito saídas do corpo.
né? Então, ele sai do corpo, ele vê o que aconteceu, volta e conta. O resgate de alma, eu deitava do lado da pessoa, ombro com ombro, pé com pé, respirava por uma musiquinha tranquila e depois de uns 20 minutos a meia hora, eu saio do corpo, ver algum momento que a pessoa... Eu vejo algum momento aflitivo que aquela pessoa passou. Mas eu não julgo, eu só vejo. E como xamã, na hora, eu sei o que fazer com aquele, né? Às vezes, por exemplo, a alma não quer voltar, aquele pedaço. O que é pedaço de alma? Quando você passa um trauma, uma separação, alguma coisa, um assalto, alguma coisa, às vezes, alguns pedaços se perdem. Por exemplo, a alma fica fragmentada. A criança teve um abuso. Às vezes, ela nem lembra se realmente ela teve ou não. Se ela não lembra, porque ela vai para um lugar que ela quer não lembrar, ela escapa. E você tem que resgatar essa criança. Você tem que ir lá. E às vezes ela não quer voltar, ela não confia mais em você. Então, você tem que negociar. O xamã negocia. Aí, por exemplo, voltou. Eu, como xamã, quando volta, eu faço o que tem que fazer, isso tudo a nível psíquico. Eu sopro no cardíaco, no coronário e selo com a maraca. Fechei o campo. Aí eu conto, olha, eu vi você... Eu vou contar essa história que aconteceu com essa menina que eu fiz. Eu vi você vomitando com 7 anos de idade na entrada da tua classe. O que isso é pra você? Eu não julgo, eu só falo o que eu vi. Aí ela fala, Silvia, eu tive leucemia e eu com 7 anos de idade eu vomitava muito na entrada da classe. E foi uma coisa que eu nem lembrava mais. Ela já estava com 38 anos. Ela falou, eu nem lembrava mais, mas foi um momento muito difícil. Agora que você está me falando, nossa, a pessoa fica meio grogue. Só dela ficar deitada do meu lado. Eu faço tudo, mas ela vai sentir. Esse tipo de informação ainda está agindo na vida da pessoa? Sim, e na hora que eu resgato e devolvo para ela uma curada, eu só posso devolver quando eu curar. Outros fragmentos voltam junto. Tá. Aí depois de uns 15 dias, aí ela tem que passar de novo comigo. E ela falou que foi um alívio absurdo. Então, a minha professora que me ensinou isso, que é a Maria Luísa, ela é uma médico homeopata, uma vez ela fez com uma menina e ela conta essa história. A alma da menina pediu, ela falou, eu quero uma... Ela não conseguia se resolver profissionalmente, foi na Maria Luísa. A Maria Luísa fez. E aí, a Maria Luísa ouviu a alma dela falar, olha, eu quero um negócio de pintura. Pincel, e aí a Maria Luísa falou, olha, a tua alma, para voltar, ela quer isso. Aí eu não entendi por quê. A gente não entende. Aí ela fala, olha, eu perdi o melhor amigo da minha vida. Ele morreu e depois disso eu nunca mais pintei. E eu não estava me resolvendo profissionalmente. Quando a Maria Luísa deu essa informação, ela comprou as coisas de pintura, começou a pintar e ela se resolveu profissionalmente. Olha Curou. que coisa boba, mas estava no inconsciente dela. E a Maria Luísa, como xamã, saiu, curou e devolveu. E aí soprou, fez toda essa... Ela faz mais de 35 anos. Uma vez eu trouxe ela aqui na rádio. Que maravilha, gente. E ela que me ensinou a resgate de alma. É maravilhoso. Trazer ela mas aqui só pra dá gente falar disso. É maravilhoso mesmo. Mas é algo que é profundo e tem que ser presencial. Eu não faço mais. Eu só faço... entendi. Agora tá tudo outros online. resgates mais... A gente não chama, porque resgate de alma de verdade é isso. Eu posso falar resgate de algum fragmento teu, algum momento traumático teu, mas eu não chamaria resgate de alma. Já mudaria o nome. Para honrar o que é realmente o resgate de alma. Tá acabando. Estamos nos 2 minutos finais. Quero que você olhe para aquela câmera ali, deixe uma mensagem para o nosso ouvinte e convide para visitar a tua página, acessar os seus e-books. Bom, do TikTok é Limpando Energias, Silvia F. E no Instagram é Limpando Energias. Eu sou Silvia Freitas, eu vou ter o maior prazer em te atender. É só entrar na minha bio e agendar. E o Alta Frequência, eu acho que é um livro para quem está passando por um momento difícil. Eu sempre falo que o fundo do poço e o alto da montanha, às vezes, tem muita similaridade. Às vezes, você tem que chegar no fundo para você poder ter apoio, para encostar a mão, para subir. E é só um momento que a gente passa. É as noites escuras da alma e tudo bem. Mas se a gente tiver um acolhimento e perceber que aquilo é uma vivência, por mais difícil que seja, a gente sempre sai de qualquer situação.
Obrigada, Silvia. Pelo carinho. Vai lá para aquele fundo do poço, dá aquele impulso e sobe. E eu tô aqui, né, com teu animal de poder. E a gente tá aqui para ajudar, né? Ah, com certeza, que esse bate-papo maravilhoso. Obrigada, Silvia. Sucesso para você, bem-vinda. Obrigada. Sempre aqui, hoje no Mundial Podcast. Uma super entrevista, restaram algumas perguntas aqui. Gente, vocês vão ter que fazer direto para a Silvia depois. Tá bom? Obrigada, viu? Sucesso para você. Quanta história, quanta informação importante. Vamos tomar o nosso poder, né? Eu acho que tudo isso é a busca do nosso poder pessoal. Mais a gente toma conta da gente, menos acesso externo de energias invasivas a gente vai ter. Essa é a verdade. A gente tem a gente. Obrigada, Silvia. Obrigada Sucesso, a você, viu? Adorei. Gente, o Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30. Continuem com a gente. Segunda que vem tem Mundial Podcast às 16 horas. E continuem com a gente. Uma ótima semana. Beijo.